Glória a Deus, amém? Para aqueles que estão com a Bíblia aí, né, com o celular também, pode usar, mas desliga a internet, né, para você não se distrair. Queria que vocês abrissem lá em Mateus 7, a partir do 13. Mateus 7, 13. A gente vai ler o 13 e o 14. A palavra do Senhor fala assim: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. O tema da palavra essa noite é: em qual porta você quer entrar? Amém? Em qual porta você quer entrar? Aqui nós estamos lendo uma passagem no qual Jesus, conhecido ali como o Sermão do Monte, e uma, das palavras que Jesus traz, que Jesus fala, ele cita essa porta estreita e ele cita essa porta larga. Então ele mostra para nós que existem dois caminhos que nós podemos tomar a decisão de seguir. Existe o caminho que, pelo que nós entendemos por essa parábola, por essa citação de Jesus, é um caminho estreito, um caminho no qual poucas pessoas passam. E existe um caminho largo, no qual muitas pessoas passam por ele. Porque concorda comigo que passar por uma estrada maior é mais fácil? Hoje mesmo eu estava vindo para a igreja e eu tive que passar numa rua, e aí tinha carro estacionado de um lado e do outro, e era uma rua que vai e vem. E aí eu estava subindo a rua, e aí deu que um carro estava descendo. Aí a gente ficou meio assim, e agora o que vamos fazer? Porque tinha carro estacionado dos dois lados, e aí ficou difícil. Aí eu dei uma ré, encostei quase no outro carro, com medo de ralar ali, e o outro carro parado, não sabia o que fazia. Por quê? Porque era um caminho estreito, um caminho difícil de se passar. Mas no fim deu certo, amém? Não bati o carro, dirigiu bem, amém? Amém, Amanda? Então deu tudo certo. Mas aqui Jesus, ele nos mostra um caminho que nós podemos trilhar nas nossas vidas. E uma escolha que nós temos para fazer. E qual é a escolha que eu e você, nós temos feito? Nós aprendemos um pouco nesse mês sobre a graça do Senhor, sobre algo que nós não merecemos, sobre Jesus ser a porta, e essa porta que nos dá acesso ao Pai, essa porta que nós precisamos entrar por ela, e nós sabemos que não há mérito em mim, e não há mérito em você, para que nós venhamos a entrar por essa porta, porque Ele nos deu isso gratuitamente, através do seu sacrifício na cruz. Para nós não custou nada, mas para Ele custou muito. Só que aqui Jesus, Ele nos leva a olhar para a nossa caminhada. Depois que eu acesso essa porta, será que eu estou permanecendo nesse caminho que é estreito? Ou será que eu saio desse caminho, eu mudo a rota e vou para o caminho largo, o caminho mais fácil, o caminho no qual eu consigo andar sossegado, porque não tem ninguém do meu lado me apertando, porque não é difícil, as decisões que eu tenho que tomar, eu não preciso de muita oração, eu posso ir lá e tomo. Qual é o caminho que você tem escolhido? Quais os lugares que você tem acessado? Por quais portas que você tem entrado? Jesus nos pergunta isso essa noite. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês aqui dessa palavra, está lá em Mateus 7, a gente vai ler agora do 1 ao 5. Mateus 7, do 1 ao 5.
Isso tudo nós estamos lendo ali no mesmo capítulo, no mesmo sermão que Jesus entregou para as pessoas que estavam ali naquela época e para a palavra de Deus que nos é dita hoje. Amém? Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você diria ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, o primeiro ponto aqui, que nos leva, muitas vezes a acessar essa porta larga, esse caminho largo, é essa comparação que nós temos, esse olhar de julgamento. Então aqui deixe a comparação de lado. Os maiores problemas muitas vezes hoje são gerados por conta da comparação. Quando eu olho para a grama, quando eu olho para o meu vizinho, a grama do vizinho, eu acho que está mais verde, eu acho que está mais cortadinha, que está mais bonitinha. Então os grandes problemas hoje das nossas vidas muitas vezes são ocasionados por isso. Então, hoje todo mundo praticamente tem um celular, muitas vezes é um meio de trabalho para todos, é um meio eficaz de comunicação, é um meio eficaz de se obter informações. Com ele eu posso pegar, colocar o GPS e ir para o meu carro a muitos quilômetros de distância, então isso me dá acesso a muitas coisas, mas ele também me dá acesso à vida de outras pessoas. Então, apenas em alguns cliques, numa rede social, eu consigo ter acesso à vida de uma pessoa. Tem pessoas que elas abrem como se fosse um livro, a vida delas dentro de uma rede social. Só que isso é o que você acha que é a vida delas. Porque a rede social, ela aceita qualquer coisa. Qualquer comentário ali que a pessoa quiser colocar, ela vai colocar. Qualquer coisa que ela quiser escrever, ela consegue editar as fotos, ela consegue mexer e maquiar da forma que ela quiser. Ela pode se passar por uma outra pessoa e assim vai. Então, isso muitas vezes nos leva a olhar essas pessoas, a olhar influenciadores, a olhar pregadores, a olhar pessoas que estão à nossa volta, e nós temos, nós pegamos a mensagem que aquele Instagram, que aquele TikTok, que aquilo que está passando para nós, e nós tomamos aquilo como verdade. E muitas vezes nós começamos a nos comparar com a vida daquela pessoa, nós começamos a comparar, nossa, aquele casamento, que maravilha, nossa, aquela viagem, como foi bonita, e mal sabe o que realmente aconteceu. Só que aí Jesus, ele nos alerta a isso, a nós não ficarmos olhando para o cisco que está no olho do nosso irmão, que está na vida do nosso irmão, sendo que diante de nós há uma trave, algo muito maior que está nos cegando. Então, esse caminho de olhar para as outras pessoas, se comparar, julgar, isso nos leva a um caminho mais largo, a um caminho de perdição, e que muitas pessoas estão passando por ele. Concorda comigo que hoje em dia o que mais nós vemos quando nós conversamos às vezes com as pessoas, você viu o fulano de tal, você viu o influencer tal, você viu aquilo, todo mundo está antenado, e aí acaba tendo essa comparação, acaba tendo esse julgamento, e muitas vezes nós colocamos fardos pesados sobre a nossa liderança, esperando perfeição deles, esperando que eles nunca errem conosco. E isso, quando eles erram, a gente faz o quê? A gente julga.
a gente vai lá e crucifica, sabe? E aonde que está o fruto do Espírito? Aonde que está a vida transformada? Aonde que está o caminho estreito que poucos querem trilhar, de conversar, de acertar aquilo que você não gostou, de ser sincero, com palavras de amor? Amém? O Senhor quer que nós paremos de andar no caminho largo, no qual todo mundo anda, no qual todo mundo faz, no qual é mais fácil para todo mundo, e Ele está nos chamando para um outro nível. É você passar com o carro ali no lugar apertadinho assim, ó, mas vai dar tudo certo. Porque nós estamos trilhando o caminho que Ele deseja para nós. O caminho que poucos querem pagar o preço para acessar. Amém? E aí, né, Deus, Ele tem algo particular para a minha vida, que eu vou viver. E Deus tem algo particular para a sua vida, que você vai viver. E você não pode viver o que eu vou viver, e eu não posso viver o que você vai viver. Porque Ele tem algo particular para cada um de nós. E quando nós entramos por esse caminho de começar a olhar a vida das pessoas, começar a julgar as pessoas, eu começo a trazer a vida de alguém, eu começo a desenhar um personagem daquilo que eu estou enxergando e quero trazer isso para a minha vida. E aí que vem muitas frustrações, e aí que vem muitas coisas que acontecem porque nós estamos pensando e agindo da forma errada. Porque nós estamos trilhando um caminho mais fácil. Porque concorda comigo que julgar, falar mal de uma situação que aconteceu, de algo ruim que aconteceu, é mais fácil do que você sentar com a pessoa e resolver? Dá mais trabalho. Você vai ter que pensar naquilo que você vai falar, você vai ter que ser polido nas suas palavras, mas é o caminho que Jesus deseja para mim e para você. É o caminho que Ele quer que nós venhamos a trilhar. Porque nós fomos escolhidos, nós somos geração eleita, povo escolhido do Senhor, para ser diferente. Ele não escolheu nós para nós andarmos junto a uma multidão que nem sabe para onde está indo. Por um caminho fácil, que não precisa pensar muito para tomar decisões. Mas Ele nos chama para ser povo escolhido dEle. Ele nos chama para essa vida diferente, para um nível de maturidade, para um nível que realmente Ele deseja para os filhos dEle. Amém? O segundo ponto está lá em Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, 7 até o 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Isso é para mim e para você, amém? O segundo ponto aqui, tenham intimidade com o Senhor. Aqui a palavra do Senhor Jesus está falando de uma busca incessante pela presença dEle. Aquele que pede, aquele que busca, aquele que vai atrás, aquele que fala com o Senhor aquilo que precisa, aquele que vai diante do trono da graça e acessa esse trono e sabe que desse trono flui poder, e sabe que desse trono flui cura, e sabe que desse trono flui bênçãos para a sua vida. Então aqui nós estamos sabendo, nós estamos aprendendo que Jesus está ensinando novamente um caminho estreito,
que poucos passam por ele. Por quê? Se nós fizermos um levantamento aqui de quanto que é que nós temos buscado ao Senhor na nossa casa, será que a gente teria um resultado bom ou ruim? Será que a porta maior entrariam mais pessoas, o caminho largo, daqueles que não acessam, daqueles que não pedem, daqueles que não buscam? Ou será que nós teremos mais pessoas no caminho estreito, que são as pessoas que buscam, as pessoas que pedem, as pessoas que têm intimidade com o Pai? Deus está chamando nós para nós andarmos por esse caminho, por essa porta estreita, mas a porta que nos conduz à vida, que nos conduz à presença dEle, ao lugar que realmente eu posso acessar e o lugar que pode mudar a minha vida. E aí eu posso falar assim: Senhor, me transforma, porque eu sou um pecador. Eu posso pedir isso ao Senhor: Senhor, transforma a minha mente, porque eu estou pensando da forma errada. Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha família. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o meu caráter seja transformado. Essa é a porta que o Senhor quer que nós acessemos, que nós entremos. E isso vai nos diferenciar da criação, para quem realmente é filho, para quem realmente tem acesso às bênçãos do Senhor. Jesus fala aqui que se até vocês que são maus sabem dar boas coisas, imagina eu que sou bom. Imagina o Senhor que é bom para mim e para você. Nós podemos acessar esse lugar de bênçãos. Nós podemos acessar esse lugar no qual o Senhor prepara, que já preparou coisas boas para mim e para você. Agora, por que muitas vezes nós estamos escolhendo o caminho largo? Por que muitas vezes nós estamos escolhendo a preguiça? Ah, não, hoje eu estou cansado. Ah, não, hoje eu trabalhei muito. Hoje no serviço foi dose. Sabe, nós temos que deixar isso como prioridade. Essas são palavras do Senhor Jesus. Essas são palavras dele, conselhos dele para mim e para você. Amém? Aquele que quer entrar pela porta estreita e permanecer no caminho que conduz à vida, deve estar sempre buscando ao Senhor, clamando ao Senhor ao seu favor. A Bíblia fala lá em Tiago 4:3, pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Muitas vezes, eu estou falando aqui que você deve acessar a presença de Deus, que você deve pedir a Ele, que Ele vai conceder a você. Mas a Bíblia também nos alerta que nós temos que entender a forma com que estamos pedindo e o que estamos pedindo. Porque muitas vezes nós pedimos para o nosso bem, para o nosso prazer, para o nosso ego, para a nossa reputação, e nós esquecemos das pessoas que estão ao nosso lado. E quando nós estamos falando de evangelho, quando nós estamos falando de reino de Deus, nós não estamos falando de algo que é individual. Nós estamos falando de algo que é coletivo. Porque quando nós olhamos para os dons espirituais, nós entendemos que não é porque eu sou bom que eu vou agir naquele dom para mim. Eu vou servir a igreja com aquele dom. Então é algo coletivo que Deus faz através do que Ele derrama sobre a minha vida. E aí muitas vezes eu estou pedindo para Deus, muitas vezes eu estou clamando a Deus, estou fazendo o que está na palavra. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate a porta será aberta. Mas por que eu não estou recebendo se eu estou pedindo? Porque muitas vezes nós não sabemos como pedir. Então comece a olhar as circunstâncias à sua volta, comece a entender o porquê você quer aquilo, porquê você está pedindo aquilo. Ah, Deus, eu quero um carrão. Tá, mas para que você quer um carrão? Não, eu vou dar carona para os irmãos da igreja, eu vou fazer o churrasco, levar tudo no meu carro, e é isso aí. Amém?
Eu vou ter um carro bom para poder servir a minha família, deixar a minha família em segurança. Sabe, então, mude a forma com que você está pedindo de acordo com um propósito que irá servir as pessoas à sua volta. E Deus vai te abençoar. E Deus vai derramar sobre a sua vida. Amém? Terceiro ponto, está lá em Mateus 7, do 15 ao 20. Mateus 7, do 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhe uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Terceiro ponto, não se deixe enganar por falsos ensinos. Muitas vezes nós olhamos para o mundo e o mundo ele caminha por ondas. Não sei se vocês conseguem perceber, mas teve a geração X, teve a geração Y, teve a geração Z, que não estou falando das gerações em si, mas estou citando, e um gostava disso, outro gostava daquilo, um se vestia de uma forma, outro se vestia de outra, e aí são ondas que vêm. São ensinos, doutrinas, movimentos que passam, e como o vento, vão embora. E aí será que você, nós estamos surfando nessas ondas, ou nós estamos surfando na palavra? Será que nós estamos dando ouvido a esses movimentos, ou será que nós estamos dando ouvido à palavra de Deus? Então aqui nos fala, Jesus nos alerta sobre falsos ensinos, sobre coisas que muitas vezes nós generalizamos, porque todo mundo está falando, porque todo mundo está fazendo, e aí a gente se deixa levar. O Filho de Deus, ele tem que viver na contramão dos costumes desse mundo. O Filho de Deus tem que viver diferente do que o mundo está pregando, do que o mundo está fazendo. Nós somos chamados para ser separados, santos, separados, diferentes. Porque se as pessoas olharem para nós e verem o que eles já veem no mundo, cadê o brilho de Cristo? Cadê a diferença que nós estamos realmente fazendo nessa geração, que nós estamos fazendo aonde nós colocamos a planta dos nossos pés? Tem que haver algo diferente. Nós não podemos nos deixar levar por esse vento de doutrina. Aquele que está passando pela porta estreita não é enganado por falsos ventos de doutrina. Quando nós olhamos para a vida de Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós olhamos uma situação que eles foram colocados, no qual todo mundo se curva diante de uma estátua. Todo mundo. Um vento de doutrina naquele lugar, uma ordenância contra a palavra do Senhor, porque somente nós podemos adorar a Ele e prestar culto a Ele. A palavra nos diz isso. E aí aqueles 3 jovens na contramão desse mundo, enquanto todos se inclinavam e adoravam, eles ficavam de pé. Eles permaneceram de pé. E qual que foi a fala deles? Que eles só adorariam o Deus verdadeiro deles. Eles não se deixaram levar por aquilo que estava acontecendo à volta, porque todo mundo estava fazendo, porque estavam ensinando daquela forma.
mas eles tinham a revelação do Deus que eles serviam, eles tinham a revelação daquilo que eles realmente poderiam fazer ou não. Então eles não vão de acordo com esse vento de doutrina. Falsos mestres se levantam hoje querendo usar a palavra de Deus para manter só o seu ego, as suas crenças. Por isso que nós precisamos nos alimentar diretamente da Bíblia. Nós precisamos buscar revelações com o Espírito Santo para que eu e você não sejamos enganados. Porque o Jesus, ele nos alerta que falsos mestres iriam se levantar, que falsos profetas iriam se levantar. Faço uma pergunta para você hoje, será que você consegue identificar quem é um falso mestre e quem não é? Será que você consegue? Ou um discurso de 5, 10 minutinhos já é o suficiente para te convencer daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem lido na palavra de Deus? Nós precisamos sair do lugar onde a multidão está andando e está sendo levada. E nós precisamos tomar o caminho estreito, um caminho no qual poucos querem pagar o preço. Mas é um caminho no qual ninguém vai poder te enganar. É um caminho no qual você vai ter a revelação diretamente do Espírito Santo na sua vida. É um caminho no qual todas as decisões que você for tomar, você vai orar e o Espírito Santo vai falar assim, ó, é esse o caminho. E você não vai ter dúvida no seu coração, e você vai ter paz no seu coração, independente do que aconteça, a certeza está no seu coração que você foi direcionado por Deus. E quando você tem essa certeza, vem o dia mau, vem as tribulações, vem as situações difíceis, mas você fica em paz, porque você entende que você ouviu a voz dele, você não se deixou levar, não, porque agora investir nisso, aí o vento de doutrina vem, não, agora você tem que fazer isso, você não deixou se levar por isso, e aí o Espírito Santo está te conduzindo para o caminho correto, o Espírito Santo está te conduzindo para o caminho de vida, amém? Quarto ponto, está lá em Mateus 7, a partir do 21 ao 23. Mateus 7, do 21 ao 23. Olha só que forte. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Olha que forte isso que Jesus fala, que Jesus ensina. E o quarto ponto é, deixe a religiosidade. Amém? Deixe a religiosidade. Nós sabemos que para nós recebermos a salvação, isso não depende das nossas obras, mas para que eu possa entrar nessa porta estreita e permanecer nela, algo dentro de mim, algo relacionado às atitudes que eu tenho, precisa mudar. Algo precisa mudar dentro de mim. Algo precisa ser transformado dentro do meu coração. E larga é a porta que muitos estão entrando para o caminho da religiosidade. E estreita a porta de realmente entender quem é Cristo, de realmente entender o que eu tenho que fazer. São poucas as pessoas que andam por esse caminho. Jesus alerta aqui que até pessoas que profetizaram no nome dele, que pessoas que expulsaram demônios, que pessoas que fizeram milagres,
vão se dar como desconhecidas naquele dia. Olha só, isso nos fala de religiosidade, porque nós, com os nossos olhos humanos, olhando uma pessoa, diante de uma manifestação de um demônio, diante de um ambiente de cura, qual que é a minha opinião e a sua opinião sobre isso? Que homem de Deus, que mulher de Deus, não é verdade? Amém? Não é verdade? Agora, Jesus, Ele conhece as profundezas do nosso coração. E Ele sabe se realmente nós estamos fazendo isso por Ele, se nós estamos fazendo isso com o nosso coração realmente entregue a Ele, ou se nós estamos fazendo isso por religiosidade. Então Jesus, Ele nos alerta a isso. Tomem cuidado. Talvez não é só porque você está utilizando o nome de Jesus, que é poderoso para fazer tudo isso, o nome de Jesus que tem poder para fazer tudo isso, porque Ele tem poder. Se você falar no nome de Jesus, saia, o demônio vai sair, porque é o nome de Jesus que tem poder. Não porque eu sou bom, não porque você é bom, mas porque o nome dele é poderoso. Porque diante do nome dele, a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diante do nome dele. Agora não confunda isso, que a sua vida está boa por conta disso. Jesus nos leva a um caminho mais estreito. Jesus nos leva a refletir em algo mais profundo. Eu e você, quando chegarmos diante do Pai, será que nós vamos querer ouvir essas palavras aqui? Porque para nós parece estar tudo bem. Mas nós precisamos deixar a religiosidade de lado. Sabe, vir à igreja, fazer as minhas orações, fazer o meu devocional, ele precisa levar a minha vida a ser transformada. O meu caráter, ele não pode ser mais o mesmo. A minha conduta, ela não pode ser mais a mesma de antes. Algo em mim, algo em você precisa ser transformado diante da presença de Deus, diante da exposição à glória do Senhor. É disso que Jesus está falando. É desse caminho que eu e você tem que trilhar, o caminho da transformação individual, o caminho do caráter de Cristo implantado na minha e na sua vida, no qual muitas vezes você não vai precisar abrir a sua boca para falar, mas a sua conduta, a forma que você se porta, a forma como que você fala, as pessoas vão olhar, porque tem algo diferente, porque tem algo que as pessoas nunca viram. A religiosidade dá a falsa impressão que estamos no caminho certo, e muitas vezes ela se torna uma muleta para nós continuarmos com a vida vazia que nós levamos. Muitas pessoas usam como muleta. Não, porque eu faço as minhas oraçõezinhas aqui, eu faço as minhas rezas, e a pessoa fica naquilo. E acha que é o suficiente. Não, porque uma vez ou outra eu vou na igreja, eu participo da célula, e aí aquilo se torna uma muleta para a pessoa. O Senhor não quer que nós andemos por esse caminho. Amém? Quinto e último ponto, está lá em Mateus 7, 24 ao 27. Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente,
que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande sua ruína. O quinto e último ponto é: faça de Cristo o seu fundamento. Faça de Cristo o seu fundamento. Larga é a estrada, largo é o caminho de pessoas que não fazem de Cristo o fundamento da vida delas. E estreito é o caminho daqueles que realmente querem Cristo no centro das suas vidas. O nosso coração, ele anseia por muitas coisas. O nosso coração tem desejos. Mas quando nós falamos de colocar Cristo como nosso fundamento, nós estamos falando de abrir mão do que eu quero, do que eu acho que é certo, para colocá-lo como fundamento na minha vida. Para colocá-lo como principal na minha vida. Aquele no qual a minha casa será fundamentada. Aqui nos fala daqueles que ouvem a palavra e a pratica. Daqueles que ouvem a palavra e a palavra ela cai num solo fértil. Num solo que dará frutos. Amém? Nós precisamos fundamentar a nossa vida no Senhor. E aí, quando vem o dia mau, você não vai ser abalado. É isso que Jesus está dizendo. O vento forte, ele sopra. O vento forte, ele vem. Mas a sua casa, aquilo que você tem construído no Senhor, está fundamentado nele. Ele é a rocha, ele é a pedra principal. Então, aquilo que você tem construído nele, não vai cair, não vai quebrar, não vai ser derrubado, porque está nele. E tudo que nós fazemos para o Senhor, e tudo que nós construímos nele, é algo eterno. É algo que o Senhor vai nos recompensar quando nós chegarmos nos céus. Ele dará a nós uma coroa. Ele nos chamará de vencedores. E é esse o caminho que Ele quer que eu e você ande. Poucos, muitas vezes, querem ter esse trabalho de ter essa pedra, essa rocha firme na vida de cada um. Mas nós precisamos, porque nós vemos aqui a pessoa que não construiu sobre esse fundamento, sobre essa rocha. O que aconteceu? Quando o dia mau veio, derrubou, destruiu, não sobrou nada. Mas aquele que está no Senhor, construindo sobre o Senhor, é diferente, permanece. É algo duradouro, é algo eterno. Pague o preço de renúncia que ninguém quer pagar. Faça o que ninguém quer fazer. O dia do juízo final, ele vai vir. Mas se as suas obras estão fundamentadas em Cristo, elas permanecerão. Porque elas passaram pelo fogo, elas foram provadas e elas foram purificadas. Porque Deus, quando nós passamos por esses momentos de dificuldade, de tribulação, Ele está provando a minha e a sua vida, a nossa fé, aquilo que nós realmente proclamamos muitas vezes, falamos muitas vezes,
Mas aí quando vem o dia mau, será que nós praticamos? Então é isso que acontece quando esse vento vem, quando essas tribulações vêm. Não vai ser algo que é palha, feno, e quando o fogo vem consome e destrói tudo. Mas vai ser algo que é purificado quando o fogo vem. É algo que vai ser lapidado quando o fogo vem. E cada dia nós vamos nos tornando mais parecidos com Ele, mais semelhantes a Ele. Amém? Para fechar, eu queria ler com vocês Deuteronômio 30, 15 ao 20. Deuteronômio 30, do 15 ao 20. Olha só o que a palavra de Deus fala. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiser ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra no qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, o seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Se coloquem de pé. Não se distraia nesse momento. O Senhor tem colocado diante de nós dois caminhos. O Senhor tem colocado diante de nós a vida e a morte. O Senhor tem colocado diante de nós o caminho largo, no qual muitos passam e levam para a perdição, e o caminho estreito, a porta estreita, que poucos passam, mas que nos leva à vida eterna. Fechem os seus olhos agora nesse momento. O Senhor coloca diante de você essa noite a vida e a maldição. Ele coloca a vida e a morte. E é uma decisão que só eu, que só você pode tomar. É uma decisão particular do seu coração e do meu coração. Não é algo que eu posso fazer por você, não é algo que você pode fazer por mim. Mas o Senhor tem apresentado dois caminhos. E Ele nos instrui: escolham, pois, a vida. Escolham, pois, me amar. Escolham, pois, obedecer os meus mandamentos, pois eu tenho preparado uma terra para vocês. Eu tenho preparado moradas para vocês. A bênção do Senhor já está colocada nas regiões celestiais.
A escolha é minha, a escolha é sua. Qual o caminho que você quer trilhar? Qual é a porta que você quer entrar? A porta estreita vai te exigir renúncias. A porta estreita, eu vou ter que abrir mão de coisas que para mim são boas. Mas é um caminho que me leva à vida. É um caminho no qual eu tenho paz. É um caminho no qual eu ando. E se eu cair, o Espírito de Deus está comigo para me levantar. Se o vento forte vier, eu não serei abalado. É um caminho no qual o Senhor fala de particularidade. É um caminho no qual Ele tem algo específico para a sua vida, que muitas vezes você não descobriu, porque você não tomou essa decisão de andar por esse caminho. Como nós lemos, Deus é o nosso Pai, e não se compara com o nosso Pai terreno, aqui dessa terra, porque a Bíblia fala que Ele é mau. Ele sabe dar boas coisas ao seu filho, muitas vezes não, mas nós temos um Pai que sabe dar coisas boas, um Pai que se importa comigo e com você, um Pai que se importa com aquilo que você está vivendo, com as situações que você tem trilhado. E Ele diz: filho, escolha o caminho da vida. Filho, escolha o bem. Tudo que eu quero é o seu coração. Tudo que eu quero é você por inteiro, porque eu te amo. Eu te quero para mim. Você não será mais minha criação, mas você será chamado filho. Você será herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Esse amor nos alcança. Esse caminho está disponível para mim e para você. Continue com seus olhos fechados. Comece a falar com o Senhor no seu lugar. Senhor, eu quero esse caminho. Senhor, eu quero trilhar esse caminho. Eu quero andar por essa porta estreita. Eu quero escolher a vida. Diga isso a Ele. Se é que você realmente quer se entregar por inteiro.